muita cachorrada. Garotas meio animais. Sim, isso mesmo. Se você entrou no vídeo pra me ver sofrer, parabéns, você vai conseguir. Mas pra quem é doente e gosta de ver saliência, vai gostar. O anime se passa na vida de Kimihito Kuruzu, que é responsável pela personagem Mia, que é uma lâmina, criatura meio humana, meio cobra. Indo pro primeiro episódio, já começa com os dois na mesma cama, com ela dizendo que queria se esquentar porque tava com muito frio. Aí ele fala que pode esquentar um banho pra ela, só que ela quer que ele esquente ela. O coitado sofre muito, e qualquer coisa que ele faz já é motivo dela enroscar a cauda nele e ele quase morrer sufocado. Aí quando ele tá quase desmaiando, porque ela tá apertando o pescoço dele, ele toca na cauda dela e ela gosta até demais, se é que me entendem. Aí corta pra uma cena no banheiro, que o Kuruzu se pergunta como ela usa o vaso, e a cena seguinte dessa eu não posso nem comentar a respeito, nem mostrar nada. Vocês só tem que saber que nesse anime tudo é desculpa pra mostrar alguma parte do corpo delas. Não acontece o que vocês estão pensando, porque é simplesmente crime no anime. Ainda bem que nosso protagonista resiste bem a tudo que acontece com ele. Mesmo depois de tudo que aconteceu no banheiro, ele ainda consegue sair. Se bem que ele bate a cabeça na pia de tanto que se segurou. Aí logo depois disso aparece um programa na TV falando sobre um grupo de mulheres híbridas, falando um pouco sobre a lei do início do vídeo. Aí ele desliga a TV e tá conversando consigo mesmo sobre como ele não imaginava estar vivendo com um híbrido até poucos dias atrás, e do nada, quando ele vira, tá a gente responsável pela Mia. E ele toma um susto. E aí ela fala que tá lá pra ver se ele tá realmente seguindo as regras de não machucar, nem degustar, e só pra constar o nome dela é Smith. E aí em seguida revela que na verdade a Smith trouxe ela por acidente e que ele nem era o anfitrião dela. Mas tudo bem, porque no final a Mia quis ficar com ele, então ele realmente virou. A gente chega até a colocar medo nele, falando que se ele degustasse da garota, ela ia saber, ia chegar com vários agentes armados, prender ele e deportar a Mia pra cidade natal dela. Aí logo quando a gente chega bem pertinho do rosto dele, a Mia chega e fica com ciúme. Em vez de ser civilizada, ela simplesmente joga ele pelo pescoço e grita pra ela ficar longe dele porque o Kuruzu é dela. Aí a mulher vai embora e deixa a tarada com o protagonista e mostra um flashback de quando ela chegou na casa dele, mostrando que ela tava com medo, que se ele não aceitasse ela, mas ele foi super gentil e ela começou a gostar dele. Aí voltando no presente, ela fica toda animada e diz pra ele que não importa se é proibido ou não, e que não liga que ele faça algo com ela, que ele pode até machucar ela se ele quiser, e depois disso já não posso mais falar o que rolou. Só que tudo dá errado, porque ela aperta tanto ele que acaba deslocando o ombro dele. Eu não sei se eles ligaram pra agente Smith ou se ela ainda tava lá, eu não sei o que aconteceu, mas ela ajudou a colocar o ombro dele no lugar. Aí depois disso, pula pra uma parte que eles vão dar um rolê na cidade pra ele mostrar basicamente como é a vida no Japão. Aí eles vão no restaurante, eles pegam ursinhos, tiram foto na cabine fotográfica, eles tentam até ir no karaokê, mas não conseguem, porque a sala é pequena demais. Então eles decidem ir num lugar que seja pra todas as espécies. Mas a primeira loja que eles acham é uma loja de lingerie. E ele até tenta fugir, falando que vai esperar do lado de fora, mas ela diz que a gente disse pra eles ficarem o tempo inteiro juntos. Ela até enfia ele dentro do provador, basicamente o caustão. Depois que eles saem da loja, eles encontram dois idiotas que começam a zoar a Mia, por puro nada. E ela fica puta e ataca eles, só que o Kuruzu entra na frente e leva a porrada. Aí junta um bando de gente que não tem o que fazer e começa a gravar os dois. Aí o Kuruzu, pra fugir desses sem noção, acaba levando ela convenientemente para um motel, que foi o único lugar que a agente Smith falou pra não levar. Eles pegam um quarto e a bonita até toma banho e aparece só de roupão na frente dele. E aí fuça o quarto e acha até uma camisa pequena e pergunta o que é aquilo. E aí do nada ela começa com os papos que acha que os humanos não gostam deles e que só deve ser gentil por causa da lei. E até pergunta pra ele se ele é gentil porque não quer ser preso. E aí ela começa a tirar o roupão e fala algo como: ai, olha Darling, tá vendo que eu não tenho medo de você? Eu sou tão indefesa, eu não faria nada mesmo se você me machucasse. Você ainda tem medo de mim? Aí explode a porta e a agente Smith pensa que vai pegar eles fazendo alguma safadeza, mas percebe que não. Eles até encontram o casal de cuzões quando estavam saindo do motel e eles começam a zoar eles de novo. Só que o Kuruzu fica puto e dá um socão na cara do cara, que é bem merecida por sinal. E aí quando eles chegam em casa, a Smith cuida da mão dele, que ficou machucada, e a Mia fica toda caidinha por ele, ele fala algo do tipo: mesmo você sendo uma híbrida, você ainda é só uma garota e eu tenho que te proteger. Aí a Smith vaza e a Mia começa a atacar ele, falando que os dois têm que dormir juntos. Só que aí a gente volta, interrompendo os dois, e pergunta pra eles se tem janta porque ela tá morrendo de fome. E assim, finalmente acaba o primeiro episódio. O segundo episódio começa com os dois estendendo roupa. E aí ele pergunta por que ela tá de tão bom humor. E ela diz que foi porque ele foi super gentil com ela ontem, que ele protegeu ela. Ela até fala pra ele que se ele tiver algum problema, ela vai defender ele. E a gente vê que não é verdade, porque do nada uma menina meio pássaro agarra ele e começa a sair voando. Ele não é pra sequência de relâmpago. Eu acho que ele deve ter desmaiado porque ele acorda pendurado em uma árvore junto com a menina que sequestrou ele. E aí ela vê uma barraquinha de sorvete e obriga ele a comprar pra ela. E aí tá os dois tomando sorvete e a idiota deixa o sorvete dela cair. Só que o Kuruzu, como um bom moço que é, deixa ela tomar o sorvete dele. Mas aí acontece a cena mais grotesca que eu já vi na minha vida. Ainda mais que ela parece uma criança. Só que ela tem 18, o que não faz sentido nenhum. E ela ainda age como uma criança. Ela age como uma criança, mas não faz sentido ela agir como uma criança. E aí fica um monte de tarado olhando uma garota com o corpo de uma criança.
tô tomando banho. Tipo, queime no fogo do inferno, não ligo, queime. Aí chega outra sem noção e elas começam a discutir, uma bate na outra. Só que aí acaba a discussão quando elas veem que tem uma garota presa na árvore. E aí a burra tenta voar, só que as pernas dela estão muito molhadas, então ela cai de cara no chão. Então a Mia vai lá salvar a garota. Só que no final ela acaba dando um susto na garota, porque ela chega cansada lá em cima e a garota simplesmente cai. Mas aí a Papi consegue pegar ela, só que ela acaba caindo. E aí o burro pega elas enquanto caem. E a Papi ainda leva todo o crédito por salvar a garota. E aí depois de tudo isso, chega o policial pra tentar salvar a garotinha. E aí eles falam que tá tudo tranquilo já que eles já salvaram a garotinha. Só que o policial vai e pergunta pra elas onde tá a família hospedeira delas. E aí ele diz que as duas são dele. Só que como o policial não é idiota nem nada, ele pede documentos e eles entram no desespero porque é mentira. Só que magicamente a agente Schmidt chega lá com os documentos e revela depois que na real a Papi já ia ser levada pra lá pra ficar com ele. Só que ela tinha fugido. E aí a Papi fica toda feliz que agora ela não vai mais fugir porque quer ficar com o mestre dela e pede pra ele tomar banho com ela. Nem a Mia reclamou, então ele realmente foi tomar banho. E aí tá lá a Mia e a gente conversando e ela fala pra ela que não vê problema, já que a Papi é uma criança. E aí a Schmidt diz, mas ela não é, ela tem a sua idade, só que parece mais nova. E aí ela arrebenta a porta e fala que ela vai tomar banho com a Papi. Aí amanhece e o Kuruzo percebe que elas ainda estão dormindo, então ele resolve fazer compras. E quando ele tá voltando, é recebido com uma porrada de uma centauro chamada Centauria, que tá procurando por um mestre pra ela. E por algum motivo, os agentes acham de bom tom deixar os centauros procurando os mestres deles pela cidade. Ele liga pra Schmidt, ela explica isso pra ele e depois fala que ela tá de folga e pra ele olhar a Centauria. Mas quando eles estão conversando, passa um cara de moto e pega a bolsa de uma menina que tava na frente deles. Só que como eles têm um senso de justiça muito grande, eles resolvem ir atrás do bandido, mas como ela não pode bater em um humano, ele vai junto. Mas quando ele tá prestes a montar nela, ele quase leva um coice, porque só quem pode montar no centauro são os mestres deles. E ela fica toda envergonhada, mas no final ele realmente monta nela e eles vão atrás do cara. Pulando as cenas que são mais perto dela mansando, eles acabam batendo e o cara pega a espada da Centauria pra bater nela. E o Kuruzo entra na frente e no final a espada era falsa, porque ela não pode andar com uma de verdade, então acabou não machucando muito ele. Aí corta pra ele já em casa falando no celular com a Schmidt e ela pergunta se ele montou na Centauria. E ele diz que sim. E aí descobre que um dos mandamentos centauros é apenas o escolhido para ser o mestre eterno que pode montar neles. E que então, na perspectiva da Centauria, é basicamente um casamento. E que se isso realmente aconteceu, dele montar nela, era como se fosse uma assédio da parte dele. Então ele vai lá pedir desculpas pra ela, mas aí ela já tá toda apaixonadinha nele e até fala pra ele chamar ela de sereia, que é como os mais próximos chamam ela. E que tinha sido a primeira vez que alguém protegeu ela, que ela conseguiu sentir o destino. Que percebeu que ele era o seu mestre e jurou lealdade eterna pra ele. Puta que sabe, que outro? Legal, bacana. Aí o episódio acaba com as três se conhecendo e discutindo uma com a outra. Gente, fez um resumo de 2 episódios e como acontece muita coisa no mesmo, acho que até ficou um vídeo grande. Se quiser mais desse anime, só comenta que eu posto a parte 2.